Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. E como eu não parei em um parágrafo específico, então eu vou relembrar um pouquinho a última frase e agora continuar a leitura. Então vamos lá. Antes, quase rindo, se acabou. Ficou tão de olhos. O que é que ele vê? Vê a vitória. Zé Bebelo se cresceu no dizer. A vitória e os urubus que a farto comiam e o Manuelzinho da Croa, meu cavalinho pedrez, que eu nele não ia poder nunca mais amontar. Assustava era o alopro dos companheiros, que não se sujeitavam mais de dormir. Estavam pertencidos perturbados. Acaso de se ter mão na nervosia deles, que queriam dar saída e lanços, avançar no ar. Doidagem desses comuns, repetentes, o desfazer do ajuntado. A firmeza, meus filhos. Fôlego e paciência a gente sempre tem. É só requerer e repuxar mais um dedo e outro dedo dobrado. Zé Bebelo media os modos de valer. Assim sendo, agora, só o remedeio, com as esperanças extraordinárias. Há um jeito de se escapar dali, a gente a salvos? Zé Bebelo era a única possibilidade para isso, como Constante pensava e repensava, obrava. E eu criei. Zé Bebelo que gostava sempre de deixar primeiro tudo piorar bem no complicado. Um gole de cachaça me deu bom conselho. Sem a vinda dos soldados, se viessem, a gente não estava perdidos? Zé Bebelo não era quem tinha chamado os soldados? Ah, mas agora Zé Bebelo não ia mais trair, não ia. E isso só por minha causa. Zé Bebelo carecia de rédeas de um outro diverso poder e forte sentir que tomasse conta desse rumo a ele. Assim eu estava sendo, eu sabia. Zé Bebelo, mesmo nos relances de me olhar, fingia não conhecer minha vigiação, afetava, mas ele se estreitava em meus palpos, conscienciado. Agora ele tinha de especular, de afinar a cabeça, de afinar a cabeça para o trabalho de imaginar maior, achar alguma outra invenção para resolver o final com acerto para a vitória de nós todos. Sem traição nem airagem. Há tanto cri acreditado. Sabia que Zé Bebelo era muito capaz. Só não ri. Ao menos outro deles, dos Hermógenes, quero ver se resgato de abater, até vir o sereno do anoitecido. Eu meditei. Não deu, não pude. O que houve, o conseguinte, foi que Zé Bebelo pegou em meu ombro. Ele mudou de lugar e pôs a cara no meio da luz. Aí, está ouvindo, Tatarana Riobaldo? Está ouvindo? Ele disse com um sorriso de tão grandes brilhos, que não era de ruindade e nem de bondade. Aquilo foi num dia, devia de estar sendo por volta de umas 3 da tarde pelo rumo do sol. Ouvi. Mas então a soldadesca tinha vindo, alcançada, e estavam chegando? Era, era, remexendo um rebuliço de nós todos, mesmo porque os mais não conheciam aquele motivo, de nada não soubessem o tensionado. Os praças, o tiroteio deles, pegando os Hermógenes de supetão, surpresa bruta de retaguarda. Os tiros que eram, a bala, 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 a bala, bah, desfechavam com metralhadora. Aí a reja rajava feito um capitão de vento. Até destroçavam também nas custas da casa. Ah, primeirinhos, faz mal não. A vantagem do valente é o silêncio do rumor. Zé Bebelo sentenciava. Zé Bebelo trepava em altas serras, duvidava de nada, que vencia. Quem vence é custoso não ficar com a cara de demônio. Dele de perto não sair, a atenção e ordem ele recomendava. O cano de meu rifle era tutor dele? Antes de minha hora, no que ele mandasse opor e falasse, eu não podia basear dúvidas. Mas, desde vez, aquilo a vir gostava as minhas forças. Ali, sem a vontade, mas por mais do que todos saber, eu estava sendo o segundo. Andando que Zé Bebelo falecesse ou trastejasse, eu tinha de tomar assumida a chefia e mandar e comandar? Outro fosse, eu não, Jesus e guia.
É baixo, os homens não iam me obedecer, nem de me entender eles não eram capazes. Capaz de me entender e de me obedecer nos casos, só mesmo Zé Bebelo. A jus, pensei, Zé Bebelo somente. Era que podia ser o meu segundo. Estúrdio, isso, nem eu não sabendo bem porquê, mas era preciso. Era. Eu, o motivo não sabendo. Se fiz de saber, foi pior. O que é que uma pessoa é, assim por detrás dos buracos dos ouvidos e dos olhos? Mas as pernas não estavam. Ah, fiquei de angústias. O medo resiste por si em muitas formas. Só o que restava para me espiritar, era eu ser tudo o que fosse para eu ser, no tempo daquelas horas. Minha mão, meu rifle, as coisas que eu tinha de ensinar à minha inteligência. Agora, o que era que se esperava? Só Zé Bebelo de certo podia responder, mas ele não dava senha de mudança. Onde o normal. Aí já se via o dia quase enfim, com as cores do sol. Voavam uns guaches. Dos soldados e dos Judas quase que não se ouvia em pipoco de arma, só os tiros salteados a cá e lá como se escasso quisessem briga. A gente sobroçossa nesse ensino de onça, traiçoeiros todos. Astúcias que manobrando em esconso deviam de estar para trás e para os lados, pelo jeito melhor de pegarem o encoberto dos lugares, querendo enrolar os outros para o remate de dar bote. Soldado pede é cautela e o dobro soldo. Acho que disse, aquela era a ocasião mais arriscada. Ao que jagunço é isto, o senhor põe letreiro. Ao encosto no rifle e preparo nas patronas, isso era o que bastava. Nenhum dos companheiros estava desinquieto, nem ralava apreensão. Nenhum conversava precisando de saber a maneira de se escapulir vivos dali, da fazenda dos tucanos. Com a chegada da soldadesca, o que parecia moagem era para eles era festa. Assim, uns gritavam, feito araras machas. Gente, feito meninos. Disso eu fiz um pensamento, que eu era muito diverso deles todos. Que sim. Então eu não era jagunço completo, estava ali no meio executando um erro. Tudo receei. Eles não pensavam. Zé Bebelo, esse raciocinava o tempo inteiro, mas na regra do prático. E eu via a morte com muitas caras. Sozinho estive, o senhor saiba. Mas nisso, conforme o acontecido exato, uma coisa muito inesperada se deu. Da banda do mato, de repente, por cima das moitas de lobo-lobo, alguém levantou um pano branco, na ponta de uma vara. A gente não tinha licença de abrir fogo no alvo daquele trapo. Apraz que a gente ia consentir um negócio com os Judas, aqueles para mim guardavam a definitiva marca e só o que podiam trazer era a maldição. Mas é Bebelo maneiro e em presteza já tinha amarrado um grande lenço branco na ponta de um rifle e mandou que o mão de lixa aquilo erguesse e sacudisse no ar. A regra que é regra, Zé Bebelo disse. A solenidade de embaixador sempre se tem de consentir, até para herege, até para bugre. Aprovavam. Os outros deram razão. Achei que estavam com a vontade de saber que notícias eram, o que vir vinha. Com o que mais admirei, a mensagem daqueles panos brancos de lá e de cá durou um certo tempo. Como tudo nesta vida carece de direito se acertar. Depois um sujeito apareceu do capim e devia de ter passado por um rombo feito na cerca. A certa distância estava, no eirado, e um dos nossos disse reconhecendo. Ah, é o Rodrigues Peludo, o homem devoto do Ricardão. Que era. Os outros companheiros concordaram. Atrás desse, meio engatinhado também, surgiu mais um. É o Lacral, e o Rodrigues Peludo virava para trás, falava qualquer coisa, parecia que estava mandando o Lacral ir-se embora. Mas o Lacral teimava, seguia acompanhando o outro. Gente, donde é que está se comparecendo esse Lacral? Faz tempo que não se tinha ciência nenhuma dele, o qual era dos gerais do bolor, terra jequitinhonha e homem de certa valia, caboclo caro, e que, ele sendo réu, tinha esfaqueado na sala de júri um promotor, em outroras.
de ver os dois perto, assim, pessoas, escada acima e presentes em pé diante da gente, nas decididas condições, achei muito esquisitice. Rodrigues Peludo levantou os olhos, feito se a gente estivesse no céu, e saudou normal. Daí disse: Seu chefe, homem, te vira de costas, Zé Bebelo regrou. No assim simples, eles obedeceram, tanto um, tanto o outro. Mas estavam muito armados. Momentos que foram, eu louvei a coragem calma daqueles dois, que de qualquer longe recanto, um soldado talvez estivesse em poder de derrubar por bel prazer. Porque os soldados não pertenciam nessa cerimônia. Afiguro o que pensei. E Zé Bebelo perguntou, impondo ordem de resposta. Que mandatela eles traziam? Do lado meu, o Diodolfo chiava boca num dente, conforme cestro dele, e o José Gervásio sussurrou. Tramóia. Mas Zé Bebelo regia tudo, mão e revólver. Um homem falar seu recado de costas no meio dos contrários na boca de tantas armas, o senhor já presenciou essas circunstâncias? Assim o Rodrigues Peludo deu conta sem rasgo de tremor na voz. Com sua licença dada, e nos usos, estou trazendo estas palavras, seu chefe, que para repetir ao senhor fui mandado. Que em vistas desses soldados e do mais que é contra todos, se não era mais aproveitável para uma parte e outra de se fazer trato de paz por uns tempos, e por essa oferta que venho, por ordens, que, se serve ou valor tem o dito, pergunta faço, e se o senhor há de estar ou não de acordo, me dando a resposta que queira dar, para eu levar para os meus chefes. Que chefes? Zé Bebelo indagou, sem tom de nenhuma malícia. Rodrigues Peludo demorou um ponto, fazendo menção de virar o rosto, mas o que deixou em tempo de fazer, e contestou. Nhô Ricardão e seu Hermógenes. E eles então estão querendo paz? Estão propondo um acordo correto. Em boa distância, do mato do Grotal, estralejou um tiro que era de fuzil, e uns outros muito estampidos. O que aquilo me constou era que era falta de respeito, tiros que não beiravam por aqui. Mas mesmo assim Zé Bebelo disse, homem, vocês podem abaixar o corpo. Rodrigues Peludo, sempre de costas, se agachou, depositou o rifle no chão. O lacral meio ajoelhado ficou. Agora eles estavam entre trincheiras. Agora a roda nossa, juntados os muitos companheiros brabos, com a bafagem da boa cachaça. O marruás que representou o dedo, o sino Salomão no peito, no rumo do coração. O preto mangaba que, mudando de estar, esbarrou em mim, do que me lembro e sei porque doeu em meu braço. E Diodolfo cuspiu forte, soluçou dos estômagos. E o Fafafá repontante. Em paz, quem é que devolve vida em nossos cavalos? Aí, o moçambicão atrás de mim me ressoprou como um boi reconhecendo minhas costas, mas minha mão por si pegou a mão de Diadorim, e eu nem virei a cara. Aquela mão é que merecia todo entendimento, mas assim apertada de tudo nela, um suave de ser era que me pertencia, um calor, a coisa macia somente. São as palavras? Mas aí espiei para Diadorim, e ele despertou de que tinha se esquecido, deixado de sua mão, que ele retirou da minha outra vez, quase num repelão de repugno, e ele estava sombrio, os olhos riscados, sombrio em sarro de velhas raivas, descabelado de vento. Demediu minha ideia, o ódio é a gente se lembrar do que não deve de. Amor é a gente querendo achar o que é da gente. O palavreado destes, Diadorim chiou por detrás dos dentes. Diadorim queria sangues fora de veias, e eu não concordava com nenhuma tristeza. Só remontei um pasmo e um consolo expedito, porque a guerra era o constante mexer do sertão, e como com o vento da seca é que as árvores se entortam mais. Mas pensar na pessoa que se ama é como querer ficar à beira d'água, esperando que o riacho alguma hora, pousoso, esbarre de correr. E a Laripe buliu no bissaco e estava recheando de novo as suas cartucheiras. Mas isto tudo que conta ao Senhor se compartiu de caber em pouquinhos minutos instantes, e do modo de um prosseguir sem partes, porque Zé Bebelo, as mãos
na cintura se encurtava frio inciso, feito uma a cobra. O que disse, o quanto, homem, e o que mais? Era tudo o que eu já falei, chefe seu. Ao que peço vossa resposta para conduzir, e em caso de algum acordo que é de bom respeito, as ordens tenho, para, com meu juramento, fechar trato. Foi a resposta de Rodrigues Peludo com a clara voz de quem está mais cumprindo do que querendo. Até inveja eu tive dele, porque, para viver um punhado completo, só mesmo em instâncias assim. Antes bem, Zé Bebelo glosou, quem é que está rodeando e vexando os outros e atacando? O em usos é a gente, isto é. O Rodrigo Peludo compôs o confessar. Ah, isto era. Ah, e então? Ao que vim ajustar é propostas, ao para o salvo e lucro das nulas partes, as ambas, caso se ossa seoria se concorde. Sou menos aprumo nem o tom, mas de tudo seja também o que gravei aí desse Rodrigues Peludo foi um tem de existidas lealdades, assim que inimigo persistia só inimigo, surunganga, mas enxuto e comparado contra homem sem o desleixo de si, e que podia conceber sua outra razão também, assim que então os de lá, os Judas, não deviam de ser somente os cachorros endoidecidos, mas entanto pessoas feito nós, jagunços em situação. Revés que, por resgate da morte de Joca Ramiro, a terrível que fosse, agora se ia gastar o tempo inteiro em guerras e guerras, morrendo se matando. Aos 5, aos 6, aos 10, os homens todos mais valentes do sertão? Uma poeira dessa dúvida empoou minha ideia, como a areia que a mais fininha há, que é a que o rio Urucuia rola dentro de suas largas águas quando as chuvaradas do inverno. Ali, dos meus companheiros, tantos mortos. Acaso que companheiros eram, e agora o que se depositava deles era o assunto de lembranças, e aquele amassado e envelhecido feder que as horas repontava. Constado que produziam isso, mesmo estando amontoados no cômodo soturno, entrapadas as frestas da porta e cá fora se torrando couros com folhas polvreadas. Mediante os estoques desse mau cheiro, por certo, Rodrigues Peludo e o Lacral iam orçar a boa conta de nossos mortos. Afora os feridos, leves e graves, mas é Bebelo anteteve de mandar chamar Marcelino Pampa, João Conclis e muitos diversos outros, e o apinho ia apessoar nosso, ombros em ombro, aprazava efeito de bando significado, numeroso. Com os vivos é que a gente esconde os mortos. Aqueles mortos, o jósio entortado prestes, com pedaços de sangue pendurados no nariz e dos ouvidos, o acrísio repousado numa agência quieta, que ele não havia de em vida, o quimpidão no por miúdo de honesto, que nunca nem tinha enxergado trem de ferro, volta e outra a perguntar como seria, e Evaristo Caetité. Como, com os altos olhos afirmados, esse sempre sido prazenteiro no meio de todos, tudo por culpa de quem? Dos malguardos do sertão. Ali ninguém não tinha mãe? Redigo ao Senhor, quando o raio, quando arraso, o Gerais responde com esses urros. A culpa daquele Rodrigues Peludo, por um exemplo? Desmenti. O ódio de Diadorim forjava as formas do falso. Ódio a se mexer em certo e justo para ser, era o meu. Mas, na dita ocasião, eu daquilo sabia só a ignorância, à toa até que estava relembrando o Hermógenes. Assim, pensando no Hermógenes, só por precisão de com alguém me comparar. E com Zé Bebelo eu me comparar, mas eu não podia. Agora Zé Bebelo, eu mesmo, era quem estava botando debaixo de julgamento. Isso ele soubesse? Ah, naquela cabeça grande, o que Zé Bebelo pensava era o útil, o seco e a pressa. De curto ponto, ele disse, concedendo um final. Resolvo, sendo em séria fiança, eu aceito o intervalo de armas, com um prazo demarcado de 3 dias. De 3 dias, digo. Agora, homem, tu vai, remete isto ao que estiver o seu chefe, seja lá quem. Ah, vou, o Rodrigues Peludo se prometeu. Se sendo em séria fiança, então de lá dê 3 tiros para o trato fechado. Assim assente para esta noite, no instinto em que a primeirinha estrela se frisar. Ah, vou.
O Rodrigo Peludo repuxava bandoleira do rifle e salvava a saudação. Às vezes do ruído reponho que nenhum de nós, não sabendo se a decisão de Zé Bebelo era justa e convinhável, ninguém disse mote de dúvida nem de aprovo. Nisso, no olho do silêncio, ainda era só o que me prevalecia. Rodrigues Peludo botou o rifle no sovaco já no jeito de que ia engatinhar descendo a escada. Mandava à vontade de um, sabente de si. Sabente de si. Zé Bebelo mandava. Ele tinha os feios olhos de todo pensar. A gente preenchia, menos eu, isto é, eu resguardava meu talvez. Mas aí de abalo o lacral que tinha persistido quieto feito ouvindo Santa Missa perto do altar, ele surge, se vira, virou. Pelo repente atraque disse, aqui eu fico no meio de vós, meu chefe. Aqui vim para isto. Sou homem que sempre fui, do estado de Joca Ramiro. Ele é o das próprias cores. Agora meu braço ofereço, chefe. A por tudo quanto se sobreponha a por tudo quanto se preponha o Senhor de me aceitar. A cara daquilo tão exclamante a forte palavra. Assomo assim de frechar surpresa. A gente capistrou grossamente e sem fala. Tudo o que ele disse, o lacral se empinou em pé. Onde mais deixou o silêncio se perfazer da questão anterior. A suplicação, o concitado. O que era fato importante, digo ao Senhor. Mire e veja. Ânimo nos ânimos. A quanto semelhavelmente esse lacral não se comportava sem consciência sisuda, no amor mais à mão, para se segurar com trincheiras. Mas, assim mesmo, a gente em aperto de cerco ele tinha querido vir para sócio. Alguém ficou como pasmado? Zé Bebelo não. Aquilo me praz que te aceito, rapaz, Zé Bebelo desferiu. A guerra tem destas coisas. Contar é que não é plausível, mas mente pouco quem a verdade toda diz. Traz isso, o Rodrigues Peludo esbarrou um instante, mas endurecendo a cabeça para não se virar para espiar para o lacral, entanto que o lacral, meio mostrando o rifle, pronunciou: estou na regra, tio humano, que na regra estou, como senhor de minhas ações, contra quem eu seja. E a carabina, porque sempre foi minha de posse, arma que de patrão não ganhei. Estou inteiro. Ninguém respondeu palavra, sendo que o Rodrigues Peludo deixou de contravir e puxando pelo sair assim, escorregou adiante o corpo. Se foi. Agora eu vou parar por aqui e a gente continua no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.